Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extrapatrimonial. Bom, está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ao dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade, no desempenho das funções, admitindo a possibilidade do direito de regresso contra os seus agentes no caso de dolo ou culpa. Daí nós podemos tirar o seguinte: regra geral, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, certo? Ou seja, independe da comprovação do dolo ou da culpa do agente causador do dano. Diferentemente da responsabilidade do agente causador do dano. Essa responsabilidade ela é sempre subjetiva, ou seja, para poder processar este agente e receber esse dinheiro, que eventualmente foi pago aí a título de indenização, é necessário que a administração pública prove que esse agente, no desempenho de suas funções, causou um prejuízo por dolo ou culpa, certo? Eu falei que a responsabilidade do Estado normalmente é objetiva, regra geral, porque tem algumas situações que ela é subjetiva. Quando, por exemplo, no caso das estatais, quando estas visarem lucro, prestar serviço público é objetiva, mas se visar lucro, ela é subjetiva, tá? Há também o caso de força maior, quando os eventos da natureza, tá? Somado pela falta da prestação de serviço, nesse caso, a responsabilidade do Estado ela é subjetiva. Mas, regra geral, a responsabilidade do Estado é objetiva, tá? Há necessidade do advogado provar o nexo causal, a relação entre a causa e efeito, provar que esse agente público causou prejuízo nessa qualidade, ou seja, desempenhando as suas funções, certo? Outro ponto também é que a responsabilidade civil do Estado é baseada no risco administrativo. E este risco administrativo admite algumas excludentes. A força maior, que são os eventos da natureza, a culpa exclusiva da vítima, lembrando que a culpa concorrente ela não exclui a responsabilidade, ela apenas mitiga, ou seja, diminui, e os prejuízos causados por terceiros, a ação de terceiros, tá ok? Bom, lembrar que se esse agente público pertencer a um órgão, quem deve ser processado é o Estado, certo? Já que o órgão não tem personalidade ou capacidade, melhor dizendo, processual passiva, tá certo? Agora, se esse agente pertencer a algum elemento da administração indireta, ou autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, ou sociedade de economia mista, não, aí você processa a própria entidade, tá bom? É muito importante a gente também estar atento a algumas jurisprudências. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e a do Estado em relação à concessionária é subsidiária. Lembrar que a concessionária ela responde por danos causados a usuários e não usuários, certo? Que também tem aquele aspecto, referente à proteção do preso. O Estado tem que preservar a integridade física do preso e caso ele venha a ser assassinado ou mesmo suicídio, tá certo? E se ficar provado que o Estado tinha condição de evitar a situação, então o Estado responde, certo? Lembrar também que tem o risco integral, esse risco integral, esse risco total, esse risco integral, se aplica a algumas situações, entre elas aí, no que diz respeito a terrorismo em aeronaves, Isso também vai, e também a questão nuclear. Algumas dicas aqui para vocês sobre esse tema responsabilidade civil. Só fechando aqui, gente, 2 pontos, tá? O primeiro ponto que a vítima, certo? Ela não pode processar diretamente o agente que lhe causou o dano. Ela processa o Estado, tá?
E o outro ponto, que é um dever do Estado entrar com ação regressiva, e esse só pode acontecer isso depois que ele provar que pagou aí o respectivo precatório. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima dica, hein? Valeu!